Fala, galerinha. Vamos embora com o Dodô Pressão com mais uma aula topadinha. Hoje, em especial, a gente vai estar vendo a discursiva do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Discursiva esta que tem incomodado bastante gente, tem tirado o sono de muita gente, mas nós vamos trabalhar com excelência para que a gente possa realmente sanar todas as dúvidas que são necessárias para esse certame, tá? Então, vamos embora. A princípio, estou trazendo para vocês aqui, né, o meu boa noite, cada um de vocês concurseiro. E a nossa aula, nossa primeira aula ao vivo, certo? Vocês já recebem esse caderninho lá na sala de aula. Para quem não me conhece, eu me chamo Douglas Teobaldo, sou aqui de Carpina, Pernambuco, zona da Mata Norte. Tenho formação acadêmica na área de Direito, sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Tenho formação em Português, sou pós-graduado também em Português e tenho um mestrado na área de linguagem. Estou, se Deus permitir, aí no ano 2026, adentrando a figura do meu doutorado para que eu possa fechar um pouquinho aí a régua e dar uma descansada. Então, com isso, né, com essas apresentações, todo mundo sabe que a banca IBFC está trazendo alguns aspectos de correção da sua prova para nós. E é interessante que todas as vezes que vocês estiverem estudando, todas as vezes que vocês estiverem confeccionando a discursiva de vocês, vocês precisam ficar atentos sobre esses critérios de correção. Não vai adiantar e não vai fazer muito efeito se você começar a produzir o seu texto sem olhar para esses três aspectos de correção. Que a gente sabe que um está voltado para a estrutura, que está valendo 3 pontos, o outro conteúdo, que está valendo 5 pontos, e o outro valendo 3 pontos, que é em relação à expressão. Eu preciso explicar isso aqui para vocês, porque é interessante que quando vocês estejam confeccionando os vossos textos, vocês percebam se a estrutura realmente está adequada, né? Se o conteúdo realmente está adequado, e se a expressão que vocês estão colocando também se encontram adequadas, tá? Então, todo mundo sabe, lá no recorte do edital já trouxe para vocês os critérios de correção. Então, esse primeiro critério, que está voltado para a questão da estrutura, está valendo 3 pontos. Eu até estava falando ontem em sala de aula que a banca não trouxe no seu edital a quantidade de décimos e de pontos que seriam perdidos caso você falhasse na estrutura, caso você falhasse no conteúdo, caso você falhasse na expressão. Ela não trouxe isso estabelecido no edital. Mas, após as correções, certo? Após as correções das discursivas, a banca ela pode lançar em um edital, juntamente com a nota, como foi corrigida a sua redação. É válido, Douglas, acontecer isso? Sim. Então, ela pode lançar, depois que forem divulgados os resultados, ela pode colocar lá. Estrutura, foi feita de que forma? O candidato que tinha um domínio bom, então valia de 2 a 3 pontos. O candidato que tinha uma estrutura mediana, é de 1 a 2 pontos. E o candidato que não tinha uma estrutura muito tão agradável, então, sei lá, era de 0 a 1. Mais ou menos isso ela pode fazer. É interessante, pelo menos você já sabe como foi corrigida a sua redação. Então, na estrutura, a banca vai estar analisando se você tem, se o conteúdo apresentado pelo candidato deve ser um texto predominantemente dissertativo, argumentativo. Então, muita gente, quando fez a leitura do edital, que disse que a banca colocou lá, vai ter uma questão, e essa questão vai versar sobre um tema do anexo 3, só que esse texto ele precisa ser dissertativo, argumentativo. Gente, quando eu trabalho com texto dissertativo argumentativo, é um texto de opinião. E nós estamos muito acostumados a estar trabalhando com o texto do Enem. Então, toda vez que fala do texto dissertativo argumentativo, a gente lembra logo da estrutura do Enem, lembramos logo da estrutura do SSA, lembramos logo da estrutura que foi utilizada na PM da Paraíba, lembramos da estrutura que caiu aqui na PM de Pernambuco. Contudo, porém, todavia, nós precisamos observar que quando a banca vai dizer que é um texto dissertativo argumentativo, ela aponta para o anexo 3.
E o anexo 3 é onde nós temos português e raciocínio lógico como conhecimento geral, e temos os conhecimentos específicos, com direito administrativo, constitucional, penal, processo civil, e aí sucessivamente. O que é que está querendo dizer com isso, Douglas? A banca vai olhar para aquele conhecimento específico, vai trazer um tema, certo? E daquele tema, ela pode trazer uma situação hipotética, ela pode trazer um caso concreto, ou a banca pode até mesmo trazer um tema subjetivo, certo? Como, por exemplo, opine a respeito da redução da maioridade penal. Se você acha constitucional ou inconstitucional. Tem alguma coisa a ver, Douglas, com o anexo 3 que a banca colocou lá na edital? Gente, tem a ver. É um tema de direito penal e é um tema de direito também constitucional. Se a gente for olhar, a redução da maioridade penal é uma cláusula pétrea, é uma cláusula petrificada, é um direito garantidor, certo? Então não pode ser alterada. Aí você olha, para, por exemplo, para a questão do direito penal. No direito penal é uma questão biológica, certo? Porque o nosso código é lá do século passado, o nosso código penal é do século passado. Então, tem-se uma teoria adotada que é a teoria biológica, que vai dizer que um jovem com 12, com 13, com 14 anos, ele não tem a responsabilidade nenhuma de assumir sobre os seus atos. Evidentemente que aqui eu tenho um pano para manga para diversas discussões. O código é do século passado, a tecnologia avançou, a juventude já não é a mesma, e aí a gente vai começando a pensar outras e outras coisas. Mas vamos se ater aqui à questão da estrutura. Então, a banca quer saber se você consegue produzir um texto dissertativo argumentativo. Já vou deixando claro. Se é um texto dissertativo argumentativo, você vai ter que não utilizar, na verdade, a figura do eu e nem utilizar a figura do nós na sua redação por conta do princípio da impessoalidade. Então, não vai ser interessante você colocar o eu acho, nós achamos, não vai ser interessante você fazer isso, porque a estrutura de um texto dissertativo argumentativo ele tem que ser escrita sempre na terceira pessoa, devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias relacionado ao tema proposto. Então, a banca vai trazer um tema para nós, e através desse tema que ela for trazer, nós vamos precisar nos organizar as nossas ideias, ter uma cadência para que a gente possa construir a estrutura. Douglas, a banca trouxe 3 perguntas, 3 indagações. O que é que eu preciso fazer? Você precisa responder pela ordem, porque você vai estar organizando a sua estrutura. Douglas, a banca pediu em primeiro momento para eu trazer um conceito. Depois ela pediu para eu trazer um exemplo e depois ela pediu para eu trazer uma solução. Então, o que é que você vai fazer? Primeiro você traz o conceito, depois você traz o exemplo e depois você coloca a solução. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Nós estamos diante de um caso concreto, de uma situação hipotética, que a gente está, como se diz, às escuras. A gente não sabe o que a banca vai trazer. Então, é interessante que você respeite aquilo que ela colocou. Se ela colocou 1, 2, 3, você não vai fazer 3, 2, 1. Segue a sequência, tá bom? Então, vamos ver o que é que pode acontecer nessa questão da estrutura. Então, a banca precisa que o candidato esteja preparado para dissertar a respeito do tema, ou seja, diante do tema, em terceira pessoa, você apresenta elementos suficientes que denotem sua resposta sobre o que está sendo pedido, de forma argumentativa. Assim foi feito na discursiva, que eu vou mostrar para vocês já já. Existe um conjunto articulado de ideias que comporta as 3 respostas em parágrafos diferentes. Então, aqui é a parte da estrutura. Já a parte do conteúdo, o que é que a banca vai analisar valendo 5 pontos? Vocês perceberam que o primeiro são 3 pontos, o segundo são 5 pontos. Aqui realmente vai estar a cereja do bolo, vai estar os 50% da nossa redação. Então, o conteúdo, o que é que eu vou precisar ter? Análise das ideias fundamentais do texto, observando a fidelidade ao tema proposto, a consistência, a relevância argumentativa, a banca quer saber se realmente você consegue trazer a sua opinião. Olha, gente, a progressão temática. O que seria a progressão temática? Sair de um ponto e entrar em outro. Sair de um ponto e entrar em outro na sequência que a banca estabeleceu. Isso também você vai estar pontuando lá na estrutura. A banca quer perceber se você tem um senso crítico em relação ao tema que está sendo colocado. Então, nesse quesito, você precisa demonstrar que os conhecimentos apresentados, fundamentados, são de autoria.
Douglas, eu posso pegar um fragmentozinho da situação hipotética ou do que está sendo colocado para que eu possa me assegurar a minha argumentação? Pode, gente. Você só não pode estar copiando do texto original períodos e mais períodos, períodos e mais períodos. Mas vai chegar um momento em que, se houver uma situação hipotética, de vocês fazerem um recorte para colocar no seu texto, para que você possa fundamentar melhor. Então, a menina tal, que se chama fulano de tal, estava passando por uma situação assim, assim, você pegou o recorte, pegou o nome da menina, pegou a situação que ela estava passando e você colocou no seu texto. Tem algum problema de fazer isso? Não, até porque vai ser necessário você fazer esses tipos de referência para que você possa fazer o processo textual, tá? Então, vamos lá. Então, sem que exista um recorte dos textos motivadores, tá certo? Mesmo ela dizendo sem, os recortes que eu subentendo aqui é você estar copiando a todo momento a torta e a direita. Pegar linhas e mais linhas do texto motivador, pegar o artigo da lei que se encontra lá, pegar a lei que está no texto motivador e você começar a produzir em sua redação. Isso já não é interessante, tá? Ou da situação hipotética que colabore para o desenvolvimento das ideias. Aqui também será analisado o centro crítico, né, do cidadão, ver se ele colocou a opinião na terceira pessoa, bem como a progressão temática, a sequência de ideias estão sendo colocadas. Então, perceba a redação que eu vou trazer para vocês, vai encontrar tudo isso aí. E, por fim, a gente tem a análise da expressão. Então, a banca aqui vai analisar os quesitos de ortografia, vai ver se você realmente não tem nenhum tipo de desvio gramatical, se o seu texto ele seja um texto mais formal do que informal, a banca vai analisar se é mais formal. Ela precisa analisar, porque o registro da nossa língua é a formalidade. Então, cuidado, gente, coisas básicas como acentuação, muitas das vezes passa despercebido, às vezes a questão da ortografia, né? Se está com dúvida, se aquela palavra é com Z ou com S, vai para outra. Está com dúvida, vai para outra. Ah, Douglas, mas a palavra que eu ia utilizar, ela era bem rebuscada, tem um linguajar bem assim técnico, entendo sim. Mas como eu gosto de um termo que se encontra na redação oficial do presidente da República, que a simplicidade de expressão não quer dizer pobreza. Você ser simples não quer dizer que o seu texto é pobre, certo? Você utilizando palavras simples faz com que a outra pessoa que está fazendo a leitura, ela compreenda. E isso não tem nada a ver com pobreza de texto, tá bom? Nem com pobreza de expressão, você sendo simples. Você está se dando o bel deleite da outra pessoa te compreender melhor, numa linguagem mais acessível. Então, tá com dúvida? Substitui, tá certo? Então, aqui também vai ser analisado sobre os quesitos de clareza, sobre os quesitos da apresentação das ideias e a questão da coesão e da coerência. Tem algo aqui que a gente não vai poder falhar, porque vocês já vão sair daqui sabendo disso, que é o processo de coesão. Ou seja, a coesão que eu estou colocando aqui para vocês são os nossos conectivos. E esses conectivos, quem já fez a leitura da apostila que eu estou produzindo, da discursiva, vocês perceberam que, se eu estou na introdução, ou melhor dizendo, no primeiro parágrafo, eu coloco um conectivo inicial. Depois de um ponto final, eu coloco um conectivo para que eu possa fazer essa ponte. Se eu estou trabalhando no segundo parágrafo, eu vou lá e coloco um conectivo inicial, e aí sucessivamente, até fazer a conclusão do meu texto. Por quê? Isso vai ser analisado nesse aspecto de expressão. Então, esse processo de coesão, que é o nosso conectivo, que são os aspectos gramaticais, vai ter que bater com a coerência, ou seja, vai ter que bater com sentido. Então, não vai adiantar eu lá no primeiro parágrafo estar dizendo assim, em segundo momento. Não vai ser interessante eu fazer isso. Porque eu estou ainda no primeiro parágrafo. Como é que eu estou colocando no início do primeiro parágrafo o termo em segundo momento? Como é que eu estou no segundo parágrafo e eu estou colocando ou utilizando o termo em terceiro momento? Então, não vai rolar. Vai ter alguma coisa aí que está desconexa, tá? Então, a gente vai ver sempre isso dentro dos nossos textos. Eu sempre vou orientar vocês quando vocês estiverem nessa prática.
Gente, vocês já conheciam sobre isso aqui, não conheciam? Me dê só um feedback aí. Eu preciso passar por esses tópicos, porque vocês sempre, quando estiverem produzindo as redações, as discursivas de vocês vão ter que ficar cientes da estrutura, do conteúdo e da expressão. Não vai adiantar ter outra coisa a não ser esses 3 pontos, tá certo? Me diz aí, me dá um feedback aí, por favor. Alice, Fábio. A Alice deu o dedinho aqui, disse que estava ok, Fábio também, André. Show de bola. Então vamos seguir. Vamos lá. Gente, estou trazendo nesse nosso primeiro encontro algo voltado para a nossa Constituição Federal. Acredito muito e gostaria muito que na sua prova tivesse algo relacionado à nossa Constituição. Até porque os demais ramos do direito estão ali assegurados na nossa Constituição. Então, vamos dizer que a nossa Constituição ela estaria acima de todas aquelas outras legislações. E se alguma daquelas legislações, como penal, processo penal, civil, processo civil, administrativo e os outros ramos de conhecimento, estiverem destoantes do que a Constituição fala, se estiver diferente do que a Constituição fala, elas são consideradas como inconstitucional. Né? Ou seja, não é constitucional, não é válido para estar girando na órbita jurídica, nem na sociedade. Então, seria muito interessante se a banca em si olhasse para a nossa Constituição com muito carinho, para esta prova de tribunal, e trouxesse algo relacionado ao nosso dia a dia, ou até mesmo exercício da função, relacionando ou imbricando com a nossa Constituição Federal. Então, nesse nosso primeiro encontro, eu estou trazendo para vocês algo voltado para a nossa Constituição, e eu fiz um recorte do nosso artigo 5º e eu fiz um recorte do nosso artigo 6º. Porque eu acredito que vocês já sabem, eu estou apenas aqui para tentar realçar o que vocês já sabem, que toda a nossa Constituição Federal, ela gira em torno do nosso artigo 5º. Como assim, Douglas? Os 250 artigos que nós temos dentro da Constituição Federal, com os seus incisos, com os seus parágrafos, com as suas alíneas, é tudo voltado para os quesitos dele. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito ao quê? Ou seja, toda a nossa Constituição está voltada para o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, tudo que você vai encontrar nos 250 artigos da nossa Constituição, que eu acredito que não vai cair isso tudo para você na sua prova, está girando em torno disso aqui. Então, vai ter artigos, incisos e parágrafos que estão relacionados à vida, relacionados à liberdade, relacionados à igualdade, relacionados à segurança e relacionados à propriedade. Então, aqui já vai uma dica e uma deixa para vocês. Isso já pode ser tema de uma discursiva. Se eu não tenho vida, eu não consigo ter direito, eu não consigo ter garantia. Então, a vida é o bem mais precioso na órbita jurídica, porque sem vida eu não vou ter liberdade, não vou ter igualdade, não vou ter segurança, não vou ter propriedade e não vou ter os demais ramos do direito assegurados a mim, porque eu estou morto. Certo? Então, é interessante, todas as vezes que vocês estiverem estudando, vocês sejam estratégicos. Estou estudando legislação tal. Será que a banca poderia... Se aguçem, tá? Se aguçem. Não se limitem a mim. Não se limitem ao que eu vou trazer para vocês. Se aguçem. Sejam curiosos. Estou estudando a legislação tal e eu estou vendo esse artigo. Isso pode ser cara de prova. Como é que seria uma discursiva com isso aqui? Deixa eu ver. Douglas, vê esse artigo aqui. Vê se não tem cara de discursiva. E principalmente temas relacionados ao tribunal. Eu vou te orientar. Tem sim. Pô, gostei. Né? Deixa eu fazer uma discursiva em cima disso aqui e vou liberar para a turma, para que vocês possam produzir, certo? Façam essa sugestão. Sou totalmente aberto a isso. Né? Se você percebeu que tem um artigo de penal, um artigo de processo penal que eu deveria trabalhar numa discursiva, manda para mim. Por que, Douglas, tu está falando isso? Porque eu vou fazer todo o mapeamento de toda a legislação de artigos, incisos e parágrafos que eu acho ser pertinente
para uma discursiva. Então, eu vou fazer um caderno de constitucional. Então, quando eu entrar no artigo 5º, eu vou filtrar. Ah, gente, inciso tal, 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 tal. Ah, gente, o artigo 6º. Ah, gente, o artigo 7º, inciso 30, que está relacionado ao racismo laboral. Isso pode ser tema de prova. Ah, gente, o artigo 144, que fala sobre segurança pública. Ah, gente, o artigo 205, que está falando sobre educação. Ah, gente, o artigo 225, que está falando ali sobre a questão do meio ambiente. Dá uma olhadinha com calma nisso aqui, porque isso pode ser tema da sua prova. Então, eu vou sempre estar direcionando vocês e tentando simplificar a vida de vocês em cima dessa discursiva, para que vocês levem uma bagagem de conhecimento e, quando chegue lá, você consiga desenvolver bem, tá certo? Então, eu trouxe o artigo 5º para que vocês possam perceber que tudo está girando em torno da nossa Constituição, vai estar girando em torno da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança, da propriedade. E o artigo 6º, que todo mundo já conhece, que é o que nós chamamos de direitos sociais. E esses direitos sociais, todo mundo sabe que é um rol exemplificativo. Tá? Douglas, o que seria um rol exemplificativo? É um mero exemplo, que é um direito social. Sim, mas como assim, Douglas? Sendo direito social, é exemplificativo, o que seria exemplificativo? Você já imaginou este artigo contendo todas as informações que são direitos sociais meu e seu, que são direitos sociais de toda a população brasileira? Você já imaginou esse artigo? Colocando tudo na íntegra, sem faltar nenhum, vai chegar um momento que vai esquecer, porque são muitos direitos sociais. Então, por isso que nós dizemos que o artigo 6º da nossa Constituição Federal, ele é um rol exemplificativo. Ele serve para um mero exemplo. E ele sendo um rol exemplificativo, existem outras áreas, existem outros nomes, existem outros direitos que estão aqui, só que de forma oculta. E aqui eu já estou dando um gatilho para vocês, tá certo? Já estou dando um gatilho para vocês. Saneamento básico está aqui expresso no artigo 6º. Vamos fazer a leitura. São direitos sociais. E aqui foi colocado. 1. Direito social. Educação. Aqui. Saúde. Alimentação. Trabalho. Moradia. Transporte. Lazer. Segurança. Previdência social. Proteção à maternidade e à infância, vou colocar como um só. Assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, aqui tem 11 direitos que foram expressos. Aí vamos para o parágrafo único. O parágrafo único vai estar dizendo assim: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Isso aqui, gente, te lembra o que, esse parágrafo único? Esse parágrafo único te lembra o quê? Me diz aí um dos programas sociais que hoje gira em torno do nosso país que te faz lembrar esse parágrafo único. Dou-lhe uma. Alice? Bolsa Família. Bolsa Família. Tem outros? Tem outros. Tem um Vale Gás da Vida, acho que se chama Vale Gás. A gente teve no período de pandemia também auxílios e mais auxílios. Eu ia falar o Bolsa Gás. Tem outros também, muitos, né? Talvez a gente não conheça porque nós não recebemos, mas talvez alguém muito próximo da gente receba. Então, veja, esse parágrafo único aí, a gente consegue trazer, extrair para o nosso dia a dia. Mas, voltando para a pergunta inicial que eu fiz. Saneamento básico é um direito social, gente? Alguém vai dizer. Sim, sim. Não é, Andresa? Não é? Sim. É um direito social. Mas está aqui, Andresa. Não. Mas porque não está aqui, ele deixa de ser social? Não. Não. Vamos para outro ponto. Água. Água é um direito social? Sim. É um direito social. Mas está aqui, Andresa? Não. A gente não encontra. Mas nem por isso a gente vai deixar de dizer que é um direito social. Porque eu estou tentando trazer isso para vocês aqui.
Porque eu já quero já dar uma dica de start já. É um macete. Se for um tema social, ele vai estar aqui no artigo 6º. Se é um tema social, ele vai estar aqui no artigo 6º. Mas Douglas não está expresso. Mas por que não está expresso? Porque o artigo 6º é meramente exemplificativo. Então, a sua mente já precisa olhar para, se falou alguma coisa de desigualdade, atualmente tem o artigo 5º, que vai trabalhar a igualdade. Se está tocando sobre algum tema voltado para o social, atualmente já está olhando para o artigo 6º. Porque provavelmente vai estar oculto aqui. Ô, Douglas, então, vai mas dar para você já ter para você explanar esse assunto, vamos supor, eu venho a explanar alguma questão dessas questões de bolsas, alguma coisa, eu preciso colocar diretamente o artigo, preciso colocar diretamente a lei que fala sobre isso, ou eu posso explanar de um outro formato? Eu vou mostrar já, Andresa, como é que a gente pode fazer isso. Porque vai chegar um momento que você vai lembrar do artigo, você vai lembrar da lei, você vai lembrar do inciso, mas pode, devido à prática, mas pode chegar um momento que você não vai lembrar devido ao nervosismo. Então, lá na discursiva que eu vou mostrar para vocês, tem um momento que eu cito a lei, mas tem outro momento que eu retiro a lei e cito, por exemplo, já existe no mundo jurídico. Veja, teve um momento que eu citei a lei, mas teve outro momento que eu já coloquei, já existe na órbita jurídica, já existe no mundo jurídico. Certo? Então, isso possa ter um peso para quem vai ler, é muito subjetivo, mas o importante é você sempre cadenciar para que você possa estar colocando as suas informações, tá bom? Então, eu falei de saneamento básico, não está no artigo 6º, e eu falei sobre o direito à água, que também não está no artigo 6º. Então, eu já imaginei que a Banca IBFC poderia formalizar algo a respeito. Então, vamos lá ver os tipos, certo, de enunciados que podem ser criados em cima disso. Então, vamos lá. Trouxe uma situação hipotética. E nessa situação hipotética, eu estou trazendo para vocês aqui, ó, enunciado 1, enunciado 2, enunciado 3, enunciado 4, e estou trazendo para vocês o enunciado 5. Ok? Dos 5 enunciados, eu produzi 3. E estou deixando 2 para que depois vocês possam confeccionar. A gente começa devagarzinho, sem pressa, sem muita complexidade, e a gente vai fazendo isso aos poucos, aumentando o nosso nível, tá? Então, vamos lá. Qual foi a situação hipotética? A Assembleia Geral da ONU, em 2010, reconheceu o acesso à água potável e o saneamento como um direito humano, essencial para o pleno desfrute da vida. Contudo, trata-se de direito não reconhecido, ou seja, explicitamente, pela Constituição de 88. Mas existe uma lei específica, que é a Lei 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e propõe a universalização dos serviços de saneamento, incluindo o abastecimento de água potável e o esgotamento sanitário, por meio da ampliação progressiva do acesso. Ou seja, progressiva seria algo programático, certo? A nossa Constituição ela é programática. Mesmo tendo aquele direito lá na nossa Constituição, ele vai sendo assegurado aos poucos. Ele vai sendo assegurado devido às legislações de quanto libere isso e quanto libere aquilo. Ou seja, é programado. Ele vai aos poucos, liberando isso para a nossa população. Então, vamos ver. Tem uma situação hipotética, falando a respeito do abastecimento de água potável, por meio da legislação específica, e tem a questão do esgotamento sanitário. Douglas, eu li esses dias algo sobre saneamento básico. E eu achei interessante que menos de 30% da população brasileira tem saneamento básico. Poxa, informação importante. Guarda. Qual foi a fonte que te disse? Douglas, foi o G1.com. Muito bom. Foi de que ano? Foi 2024. Show de bola. Deixa guardadinho, porque tu pode precisar disso. É uma informação importante. Isso pode servir de quê? De exemplo.
E o exemplo dentro dessa discursiva é uma forma de você estar enaltecendo a sua opinião. Tá bom? Ah, Douglas, eu também estava lembrado aqui, eu estava fazendo umas leituras e vi que o Estado estava investindo não sei quantos bilhões, ou foram trilhões, até o ano de 2032, para que 70% da população brasileira tenha saneamento básico e tenha acesso a abastecimento de água potável. Porque onde se mais sofre com isso é no Nordeste. Veja que outra informação importante. Guarda por aí, porque pode chegar um momento que você pode utilizar. Dica: não vá para a discursiva sem estudar, não. Não tente nada de Aladim, sem nem ser Aladim, o gênio da lâmpada mágica. Ah, mas Douglas, eu faço direito. Você pode fazer direito, você pode fazer esquerdo, você pode ser juiz, você pode ser o que for. Estude antes. Tem um caderno de anotação antes. Ah, mas não gosto não, é feio. Eu gosto de produzir, eu quero ver o que eu tenho de conhecimento. Não, gente, não. É perca de tempo. Faz um caderno organizado. Qual é o tema? O tema é o quê? Esgotamento sanitário e água potável. Vai estudar um pouquinho. É sobre violência? Vai estudar um pouquinho, porque tu estudando, tu vai enaltecer o teu texto. E isso vai te ajudar. Então, é melhor tu fazer um mapeamento a respeito do tema e depois você produzir a sua discursiva do que estar ali, 30 minutos num parágrafo, 40 minutos numa linha, tentando forçar. Não, estuda, faz o teu estudo sistematizado, escreve algumas informações que são importantes e depois tu vai produzir. Assim fica melhor para ti. Porque ali tu vai ajustando, mandou para a correção. Após a correção, tu já vai dizer, eu vou dar também sempre nas correções, direcionamentos. Ó, tu foi por esse caminho aqui, mas vê esse caminho aqui que tu também poderia seguir. Ó, vê esse outro caminho aqui que você também poderia seguir. Tá? Então, vou estar sempre mostrando essas nuances para que vocês também possam não só perceber o caminho que vocês seguiram, mas que também vocês possam enxergar, né, caminhos que eu posso estar percebendo diante daquele tema. Então, vamos analisar o enunciado 1, um possível enunciado que a IBFC poderia trazer. Então, diante da situação hipotética, o primeiro perguntou, o primeiro enunciado. A partir dos marcos citados e de outros pertinentes ao tema, há fundamentos para a exigibilidade do acesso à água e ao saneamento em espaços públicos, ou seja, as 20 linhas, no mínimo, e o máximo de 30 linhas, vai ter que responder esta pergunta. Há fundamentos para a exigibilidade do acesso à água e ao saneamento em espaços públicos? Esse foi o nosso primeiro enunciado que a banca nos trouxe, hipotetizamos. Vamos para o enunciado 2. Considerando o reconhecimento internacional do acesso à água potável e ao saneamento como direitos humanos essenciais, analise juridicamente a possibilidade de exigir esse acesso em espaços públicos, mesmo sem previsão explícita na Constituição de 88. Olha o que a banca colocou agora, gente. Considerando o reconhecimento internacional do acesso à água potável e o saneamento como direitos humanos essenciais, analisem, e aqui, deu a cereja do bolo, juridicamente, a possibilidade de exigir esse acesso em espaços públicos, mesmo estando explícito na nossa Constituição Federal. Então, aqui tem algumas legislações que vocês podem utilizar. A própria Constituição Federal, a própria Declaração dos Direitos Humanos, pode ser um ponto forte também para ser utilizado. Então, esse é o enunciado 2, tá bom? Então, nesse enunciado, eu já fiz a possível discursiva, ok? E vamos dar nome aos bois. Primeiro momento. Olha como eu comecei. Em primeiro momento, chegou o momento depois do ponto final, eu coloquei o embora. Depois do ponto final, eu coloquei assim. Não foi isso? Olha, iniciei o segundo parágrafo colocando além disso, né? Cadê o outro? Isso, né? Essa lei. Estou no último parágrafo, olhando o que, gente? Por fim,
mesmo sem estar escrito na Constituição, tal, tem um E aqui que faz o processo de ligação, e tem um pois. Pergunta básica. Estes elementos que eu Ô, marquei... Douglas, só um minutinho. Pode falar. Posso falar? Pode falar, querida. Quando você, então, faz toda essa estrutura, construindo aqui, né, esses exemplos que você deu, em primeiro momento, finalizou, embora, se você construir toda essa estrutura e você fizer as 20 linhas, tá ok, contemplando tudo o que eles precisam. Você não precisa ficar enchendo o texto de outras coisas para concluir as 30, não. Se você conseguir contemplar tudo que é solicitado nas 20, tá ok. Isso aí, Andresa. Foi a dica que eu dei ontem à minha turma. Teve um aluno que fez assim, professor, o que é que o senhor acha de eu colocar uma introdução? Ele disse, olha só, seria interessante você colocar uma introdução, isso é uma questão de estratégia. Seria interessante você colocar uma introdução se a banca colocasse no edital que a quantidade de linhas importa para a pontuação. Então, se ela está dizendo, gente, vence aquele que tem a melhor estratégia. Talvez você tenha uma estratégia de 21 linhas e o cara que tem a estratégia de 30 linhas não consiga ter o mesmo conteúdo que você. O cara de 21 linhas tem um conteúdo mais completo do que o seu. Se você conseguir perceber que com 22, 23, 20 linhas conseguiu concretizar tudo que a banca pediu, vá para as questões. Vá-se embora para as questões, vá-se embora desenrolar as questões. Tem questões esperando por você, certo? Por quê, Douglas? Porque as outras 9 linhas, ela pode servir, sim, já que você já conseguiu trazer os elementos que são necessários. As outras 9 linhas agora vão servir, sabe para quê? Para te penalizar. Talvez você vai estar falando a mesma coisa. Talvez você está repetindo outras coisas. Talvez agora você erre. Talvez agora você... Eu te perguntei isso porque uma das correções da minha redação, das últimas que eu fiz, o meu erro foi nesse finalzinho mesmo. Eu finalizei ela, né? E depois, para concluir as linhas, eu acabei misturando um pouco de começo, meio e fim, para dar aquele objetivo, e aí realmente não obteve a pontuação. Uhum. E assim, eu vou também dar a dica para você, eu vou sempre orientar. Se a banca colocou 3 pontos, você colocou os 3 pontos bem organizados, como eu fiz aqui, por exemplo. E se depois dos 3 pontos sendo colocados, se você quiser fazer um panorama do que foi discutido, não tem estresse, não. Tá certo? Não tem estresse, não. Mas você vai estar ganhando o que com isso? A pergunta é essa. Você vai estar pontuando? Douglas, eu acho que eu vou estar pontuando na minha estratégia. Então, faça. Douglas, eu acho que isso só vai me prejudicar. Então, não faça. Discursiva é estratégia. E vence aquele que tem a melhor estratégia. Tá certo? E a gente precisa adotar sempre a melhor estratégia. Então, o porquê eu marquei esses caras aqui de amarelo? Porque esses caras de amarelo, gente, eles estão no nosso quê? Nosso aspecto 3, que são os nossos conectivos. Então, veja a quantidade de conectivo que eu coloco para sempre fazer as ligações ao que foi dito anteriormente. Entendeu? Eu sempre coloco os conectivos. Porque isso vai fazer a ponte entre um argumento e outro. Certo? Aí os outros 2, que a gente já analisou, que é estrutura e conteúdo. Certo? Estrutura e conteúdo. Então, o que foi que eu coloquei aqui? Vamos ver o que foi que eu coloquei aqui. Coloquei assim. Em primeiro momento, a água potável e o saneamento são fundamentais para garantir saúde, dignidade e qualidade de vida de cada ser humano. Embora a Constituição de 88 não mencione esses direitos de forma direta, ela reconhece que todo cidadão tem direito a condições mínimas para sobreviver com dignidade. Assim, é possível entender que o acesso à água e saneamento estão ligados a outros direitos já garantidos, como saúde, meio ambiente equilibrado e a qualidade de vida. Douglas, por que tu está falando isso? Saneamento básico tem alguma coisa a ver com saúde? Muito, né, gente? Qualidade de vida, muito. Se a gente não tem uma dignidade no ar que a gente respira, a gente vai ter problema de saúde. Se a gente não tem uma boa ingestão de água com qualidade, a gente vai ter problema de saúde. E isso já vai sobrecarregar o quê? O Sistema Único de Saúde que a gente tem no nosso país. Então, nada está desconexo. Está tudo relacionado.
ok? Então, foi esse primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês. Segundo ponto, estou trazendo. Além disso, ou seja, eu já acabei de mostrar a importância do saneamento básico e do acesso à água, mesmo não tendo previsão na nossa Constituição. E por que eu coloquei o além disso? Eu vou acrescentar outras informações. Então, além disso, legislações específicas. Olha, Andresa, legislações específicas. Lembra que tinha um momento que tinha o quê? A lei. Mas aqui eu fiz questão, sabia que teria essa dúvida. De alguém chegar e dizer... E aí subentende-se que você tem o conhecimento da lei, né? Entendeu? Existem legislações específicas. Eu vou citar? Não, porque provavelmente o cara que vai corrigir a redação, ele sabe que nós temos mais de 11 mil leis no nosso país. São essas 11 mil leis que sustentam o nosso país. Acima, né, está a Constituição, e essas 11 mil leis estão por aqui, rodando e circulando no nosso país. Então, é interessante quando eu coloco legislação específica, porque existe mais de uma. A gente sabe qual é? Não, eu esqueci. Né? Então, eu coloquei legislações específicas, esforçam a importância desse serviço ao propor sua ampliação para toda a população. Essa lei, ou essas leis, mesmo não sendo parte da Constituição, mostra que o Brasil reconhece o valor desse serviço e tem o dever de criar políticas para que cheguem a todos, inclusive em espaços públicos. E isso dá base para a cobrança de ações por parte dos governos. Olha o que tem aqui. Analise juridicamente a possibilidade de exigir esse acesso em espaços públicos, mesmo sem previsão explícita, mesmo não sendo parte da Constituição, mostra que o Brasil reconhece o valor desses serviços e tem o dever de criar políticas públicas, políticas orçamentárias, sintam-se à vontade, tá certo? Políticas nacionais, né, para que cheguem a todos, inclusive em espaços públicos. Isso dá a base para a cobrança de ações por parte dos governos, os governos municipais e os governos estaduais, fazendo a cobrança para o governo federal. Tá bom? Então, aqui eu mostrei a importância do acesso, mostrei agora que sim, é possível, mesmo não estando na nossa Constituição, e aqui eu vou sintetizar. Por fim, o reconhecimento da ONU fortalece ainda mais esse direito, pois mostra que ele é visto como essencial em nível internacional. Eu já saí do nosso país e agora eu estou no ambiente internacional. Constituição, legislação abaixo da Constituição, Declaração dos Direitos Humanos acima da Constituição. Tá bom? Porque é algo universal. Mesmo sem estar inscrito com todas as letras na Constituição, há fundamentos legais, sociais e morais para exigir acesso à água e ao saneamento em locais públicos, pois isso é parte do cuidado com o cidadão e da construção de uma sociedade justa. Tá? Então, aqui, esse primeiro texto a gente finalizou, a gente sintetizou. Lembrando, olha, qual é o enunciado? Uma pergunta. Uma pergunta aqui? Não foi? Aqui ele foi direto e pediu para a gente trazer uma análise jurídica. Douglas, eu aqui colocaria lei tal, que eu estou lembrado, eu colocaria legislação tal, sinta-se à vontade, tá bom? Eu estou sempre tentando trazer um texto mais acessível, porque talvez a Andresa não seja formada em Direito. Talvez, um exemplo, a Andresa seja... Você é formada não sou formada em Direito. Né? Talvez você não seja, Andresa, formada em Direito, então não vai adiantar estar trazendo elementos técnicos aqui. Agora, se lá tivesse, assim, dizendo elementos técnicos da área do direito como avaliação, opa, aí eu precisaria ir em cima disso aí. Mas o importante é a gente seguir aquelas 3 estruturas, deixando claro que aquele último momento ali da correção, que trabalha com o termo expressão, a gente tem algo chamado de léxico. E o léxico seriam palavras específicas sobre um tema que você está colocando. Então, mesmo de forma simples, eu chego e coloco aqui Constituição, mesmo de forma simples eu coloco o termo ONU, mesmo de forma simples eu coloco o termo lei, né? Eu coloco, por exemplo, princípio como dignidade da pessoa humana, qualidade de vida, ambiente equilibrado, tá tudo, gente, voltado no léxico, tá? Palavras específicas relacionadas a um tema. Então, esse é o primeiro panorama em cima desse enunciado 2.
O enunciado 3, já vou adiantando, tá? O enunciado 1 e o enunciado 3 é para vocês. É a discursiva da semana, tá lá no finalzinho. E a gente vai ver. Vamos para o enunciado 4. O enunciado 2 que nós fizemos, olha como ele ficou. Cadê? Foi bem curtinho, né? Depois da situação hipotética, e foi embora. Aí no enunciado 4 está dizendo assim: a universalização do acesso à água potável e ao saneamento básico é fundamental para o exercício da cidadania e para a redução das desigualdades. Ou seja, a banca já trouxe uma afirmação. Ela disse, é isso e é isso. Então, ou seja, a partir disso o quê? Que ela acabou de dizer, e do texto motivador, ela já nos pediu algo. Desenvolva uma reflexão sobre como o reconhecimento desses direitos influencia as políticas públicas brasileiras. Já é diferente, né, gente? A banca agora já pegou outra vertente. Ó. Ela agora quer que você... Já fez a reflexão sobre o que ela mesma já sugeriu, né? Isso. E mostrar, Andresa, como isso impacta as políticas públicas do nosso país. E agora a gente vai ter que botar nossa mentezinha para funcionar e correr atrás disso aí. Então, qual foi a minha sugestão? Era isso que eu estava pensando aqui, porque são tantos temas, né, que podem ser colocados que fica até difícil para a gente poder focar um pouco mais, assim, eu vou estudar um pouco mais sobre o civil, eu vou estudar sobre mais um pouco, né, mas eu acredito que para o técnico eles não vão cobrar algo assim tão específico, não. Eu não sei, né, é a primeira vez que eu faço esse do TJ, então, assim, mas não sei se vai ser tão cobrado algo específico para técnico, eu não sei, posso estar errada, mas eu acredito que não. Vamos trabalhar. A gente vai trabalhar, porque o que tiver lá, eu gosto de fazer assim. Vai trabalhar, a gente trabalha. E quando a gente chegar lá, a gente detona. É mais ou menos assim. Né? A galera, às vezes, fica em outros concursos preocupada com vamos para uma estrutura, eu boto a estrutura, mas vamos trabalhar, porque o que cai lá, a gente detona. Tá? Então, vamos ver o que foi uma possível resposta que foi construída aqui. Então, eu coloquei. Em primeiro aspecto, olha, sempre tomando cuidado. Em o segundo momento, não menos importante que primeiro, e o por fim, certo? Então, vamos lá. Em primeiro aspecto, é importante mencionar que o acesso à água limpa, o saneamento básico, é essencial para proteger a saúde, garantir a dignidade das pessoas e promover uma vida mais segura. Mesmo que a Constituição de 88 não cite esse direito de forma direta, ela assegura que todos têm direito a viver com dignidade. Isso permite atender que ter água potável e esgoto tratado está ligado a outros direitos já reconhecidos, como o direito à saúde e um meio ambiente saudável. Eu acho que, bom, em um segundo momento, não menos importante que o primeiro, a lei, olha, agora eu lembrei da lei, Andresa. Então, eu coloquei a lei. Lá eu esqueci da lei. Aqui eu já coloquei a lei, certo? Então, a lei tal, é 11.442/2007, reforça a importância desse serviço e propôs a sua ampliação para toda a população. Essa lei, mesmo não sendo parte da Constituição, mostra que o Brasil reconhece o valor desses serviços e tem o dever de citar políticas para que cheguem a todos, inclusive em espaços públicos. Isso dá base para a cobrança de ações por parte do governo. Então, por fim, o reconhecimento da ONU fortalece ainda mais esse direito, pois mostra que ele é visto como essencial a nível internacional, mesmo sem estar escrito na nossa Constituição, há fundamentos legais, sociais e morais, para exigir o acesso a água e saneamento em locais públicos, e aí foi embora, certo? Então, vejam, outro tipo de enunciado, mas tratando do quê? Das mesmas coisas, tá certo? E qual foi a influência aqui, Douglas? A influência que, muitas das vezes, por não estar numa legislação, a gente pensa que isso é um pensamento coletivo, mas não está na lei, mas não está lá, então não posso cobrar. Então isso vai impactar no investimento. Se as pessoas não cobram, se as pessoas não vão atrás, se as pessoas não sabem os direitos dela, elas vão ficar o quê? Desorientadas. E, consequentemente, ela vai dizer, isso não é um direito meu. Eu não tenho direito a isso porque não está ali. Eu não tenho direito a isso porque não está ali. Né? É muito difícil, tem que ir para a justiça, e isso vai começando a impactar onde, gente? No orçamento, isso vai começando a impactar nos projetos sociais,
né? Isso vai impactando de uma forma bem diretamente as classes mais baixas, e aí a gente vai embora, tá? Então, eu trouxe esse enunciado 4 para eu você. poderia começar aqui, ó, em vez de eu colocar em um primeiro aspecto, eu poderia colocar assim, ó, atualmente mencionar que o acesso à água limpa e o saneamento básico é essencial, ou não? Pode sim, pode sim. Por que você pode? Porque você colocou já o termo atualmente, em pleno século, tá certo? Diante Porque, da assim, sociedade contemporânea, você já eu pode fico fazer com isso. receio de colocar em primeiro e aí depois esquecer de dar sequência no segundo, O sabe? segundo, né? Arruma sua técnica. O que foi importante para você, faça isso, viu? E sempre colocando em mente que isso vai ser importante para aquele aspecto 3. Os outros 2 aspectos vão para a questão da estrutura, em cima do que a banca pediu, e o conhecimento que você tem a respeito do tema. Tá bom? Porque aí, nesse segundo parágrafo, eu poderia colocar, né? Mencionado no parágrafo anterior, aí desenvolvo também. Aí eu não preciso ficar colocando primeiro e segundo. Pode ser assim? Pode sim, sem estresse. Viu? Isso é apenas algo que eu estou trazendo para que vocês possam Não, tranquilo, Por isso que é interessante vocês terem isso em mente, para que depois, né, vocês vão lendo para cima e para baixo, de um lado e para o outro, e vocês vão aprendendo. Aqui está bem gostosinho, está bem massa, mas talvez mais na frente, quando chegar uma parte mais complexa, você vai precisar dar uma leitura mais atenta, olhar a resposta 1, 2, 3, 4 vezes, para que depois você possa produzir. Mas a gente vai aos poucos. Quando for próxima semana, eu já engrosso um pouquinho o caldo. Viu? Na outra, eu vou engrossando e a gente vai engrossando até chegar no dia da prova. E a partir de quando que a gente vai poder mandar as nossas redações para você dar uma olhadinha? A partir de hoje já, você já pode, tá? Eu coloquei até no finalzinho, tá aqui, ó. E tem algumas observações, tá certo? Tá. A data limite vai ser data de hoje. Você construiu o tema 1 e 3, seguindo essas observações que eu coloquei aqui. Viu? Mas no finalzinho eu falo. Tá. Tá bom? E o enunciado simples, gente. Apesar do reconhecimento internacional do direito à água como fundamentais, o Brasil ainda enfrenta grandes desafios por efetivação, e a gente sabe que sim. Então, com base nesse texto, vem aqui sobre entraves legais, olha, e estruturais que dificultam a exigibilidade desses direitos em espaços públicos. Olha, a banca agora deu nome aos 2. O que ela pediu? As dificuldades, os entraves que são legais e os entraves que são estruturais. Vamos analisar, colocado aqui. Então, já vou adiantando. Primeiro a gente fala dos entraves e depois a gente fala da estrutura, tá certo? E aqui eu coloquei essa parte só para que eu pudesse realçar tudo que foi discutido. Lembra que eu falei? Pode chegar um momento que você pode sentir que o seu texto está capado. Então, você quer terminar com um pensamento, você quer fazer uma síntese de forma bem rápida. Então, está aqui. Então, vamos ver o que foi colocado. É sabido que o Brasil enfrenta grandes dificuldades para garantir o direito básico, que é essencial. Apesar de ser reconhecido como direito humano essencial pela ONU, o acesso à água, o saneamento básico, faz toda a diferença na vida de quem os tem. Muitas regiões, especialmente as periferias urbanas e as áreas rurais, convivem com a falta desses serviços, o que agrava problemas de saúde pública e compromete a qualidade de vida. Isso mostra que, na prática, o reconhecimento formal ainda está distante da realidade de milhões de brasileiros. Bom, coloquei já aqui. Agora eu vou tratar de algo mais específico, né? A banca disse o quê? Argumente sobre os entraves legais e estruturais que dificultam a exigibilidade desse direito em acesso aos públicos. Então, vamos ver o que foi colocado aqui. De mais a mais, os entraves para garantir o acesso à água e ao saneamento são muitos e afetam diretamente a vida das pessoas. No aspecto legal, a Constituição, olha, primeiro é o quê? O aspecto legal, né? Não é isso que está aqui, entraves legais. Cadê? Aspecto legal. Cadê? Aqui. No aspecto legal, a Constituição de 88 não reconhece os direitos de forma explícita, o que complica ações judiciais e torna mais difícil exigir soluções imediatas por parte dos governos. Apesar disso, há interpretações que ligam esses serviços à proteção de saúde e direito à vida digna, mas nem sempre são aceitos com facilidade nos tribunais. Então, tudo que eu estou falando aqui está se relacionando aos entraves que são legais.
Terminei os aspectos legais. Vamos falar um pouquinho agora do estrutural. Não tão distante do que foi discutido, do ponto de vista estrutural, o Brasil enfrenta problemas sérios. Faltam investimentos contínuos em infraestrutura, especialmente em áreas periféricas e rurais. Diante disso, um exemplo é o caso de muitas comunidades ribeirinhas da Amazônia, em que ainda usam a água do rio sem qualquer tratamento. Nas cidades, favelas, botei um parênteses aqui, coloquei o termo comunidade. Por quê? O termo favela ele tinha sido retirado da sua estrutura do IBGE. Mas depois de 2023, o IBGE colocou a estrutura favela em suas pesquisas, para desmistificar aquilo que muitos professores dizem por aí. Não coloque o termo favela, e sim comunidade. Eu já vos digo, coloque o termo favela ou coloque o termo comunidade, porque nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística colocando em seus desempenhos anuais, decenais, pesquisas, o termo favela, tá bom? Então, se ele coloca, ele não está trabalhando a parte do desrespeito, se ele está trazendo alardes a respeito de uma certa estrutura da sociedade. Então, como favelas e ocupações urbanas sofrem com redes de esgoto precárias ou inexistentes, o que agrava doenças e contaminações. Além disso, a má gestão de recursos e a falta de planejamento integrado entre municípios, Estado e União dificultam a execução desse projeto consistente e duradouro. Então, aqui eu estou trabalhando a parte do quê? Estrutural. A primeira foi a legalidade, agora é a parte estrutural. Douglas, eu poderia finalizar o meu texto aqui, onde tem o termo duradouros, poderia, teria problema algum, poderia. Mas, Douglas, eu estou sentindo que eu sou uma pessoa muito assim, que eu gosto de detalhar, eu gosto de deixar o negócio bem organizado, então eu tenho que colocar essa parte de ver. Tem algum problema? Não tem problema algum. Eu só não vou te aconselhar a estar escrevendo aqui 5, 6, 7 linhas depois de você ter concluído todo o seu conteúdo. Eu não vou te aconselhar. Tá? Porque você, 5, 6 linhas que está produzindo aqui, já é 2 questões que tu ganha lá, 3 questões que tu ganha lá. Tá? E a gente precisa, ter um tempo para produzir isso aqui. Ter um tempo. Evidentemente que eu possa ter uma habilidade um pouco diferente, porque eu trabalho com isso. Mas quando eu estava preparando para as minhas discursivas, para concurso de tribunais, né, que eu também fiz poucos, para concurso de polícia civil, que eu também fiz poucos, eu tentava cronometrar. Então, eu colocava a minha discursiva num tempo. Então, eu tinha, 4 horas de prova, e eu tinha 2 discursivas para fazer, né? Por exemplo, o concurso aqui do Estado de Pernambuco de professor. Eu fiz a minha discursiva voltada para a Banca Sebrasp em 28 minutos. Foi o meu tempo. Mas o meu tempo era esse, fazer uma discursiva abaixo de 30. Era o meu planejamento, era a minha estratégia. Eu não poderia extrapolar. E se eu extrapolasse, eu precisava extrapolar 10 minutos. Porque se eu extrapolasse 20 minutos, 30 minutos, eu já ia sair me perdendo todinho nas questões. Então, era uma estratégia minha. Então, adote a sua, veja o que é melhor para você. Então, eu sempre fiz isso. Eu sempre fui estrategista. Eu não sou um cara inteligente, eu sou um cara esforçado que tem estratégia. É diferente. Então, eu montava a estratégia e ia. Chegava na prova, disse, caramba, não vai dar certo essa estratégia, já tinha uma carta na manga já. Se não der para fazer em 30, eu preciso ultrapassar 10 minutos para ir para 40. Eita, não deu 40, vai para a prova. Vai para a prova, conhece a prova, vê como é que tá e depois tu volta. Talvez tu possa estar tenso. E era isso que eu fazia. Deu certo. Terminei, por fim eu vou colocar lá na folha que deve ser corrigida. Ia para as questões, passava pelos cadernos, depois eu voltava. Ou seja, eu voltava mais aliviado, certo? Então, monta a sua melhor estratégia. Faça aquilo que realmente você já tem um certo domínio. Isso pode passar uma confiança gigantesca para você, tá? Então, gente, com isso, eu consigo trazer esse nosso primeiro encontro mostrando alguns tipos de enunciado em uma única situação hipotética. Então, por isso que eu não vou estar engessando você, nem quero que você se engesse em
temas que podem ser colocados por aí, que vocês possam ver na internet, que só tem a pergunta, certo? Que só tem a pergunta, que só tem o conceito. Não é interessante. Vamos ser dinâmicos. Vamos tentar pegar o máximo de informação possível. Vamos tentar pegar o máximo de enunciado possível. Porque um desses vai ter que cair. E se um desses cair, a gente vai estar preparado lá, tá? Viviane, você vai falar alguma coisa, minha querida? Isso, eu ia perguntar só com relação ao último parágrafo desse último exemplo que tu mostrou. O fato dessa conclusão ter só 2 linhas não interfere em questão de estrutura do Nenhuma, texto, né? viu? Nenhuma, até Aí, no porque... caso, não precisa ter uma média de linhas para cada parágrafo, né? Acho que tinha esse Não, mito, não, a gente assim. não tem, não tem. A gente não tem esse quantitativo, e isso é muito bom, porque isso já nos mostra que a gente não vai precisar engessar o nosso conteúdo, entendeu? Então, se você conseguiu, vai ter um momento, Viviane, que você vai conseguir desenvolver de uma forma extraordinária, tá certo? Mas vai chegar outro momento em que você vai dar aquela travada. Isso é normal? É normal acontecer. E não tem problema algum. Tá certo? E tá tudo bem. Vai ter momento que você vai desenrolar com 10 linhas, mas vai ter outro momento que você vai desenrolar com 5 linhas. Conseguiu colocar o conteúdo? Conseguiu passar no mínimo de 20? Consegui. Então tá tudo ok. Tá certo? Já obrigada. Gente, deixa eu só tirar um print nosso aqui. E quem não me segue ainda nas redes sociais, me segue por lá, tá? Douglas Teobaldo, Dodô Pressão, para a gente ganhar um pouquinho de seguidores. Vocês também possam conhecer meu trabalho por lá. Deixa eu colocar aqui. Pode me marcar também, tá, gente? Me marcar. Sintam-se à vontade. Repostam, sigam também. Não tem problema com isso, não. Então, vamos lá. Sim. Como foi que ficou agora? Como é que vai ficar agora? Vocês agora colocarão a mão na massa fazendo os enunciados em 3, em cima dessa situação que eu trouxe para vocês. A data limite de entrega é 22 de julho, hoje 18. Então você tem, a partir de agora, né? 18, 19, 20, 21 e 22, até as 0 horas, para que vocês possam entregar as 2 discursivas. Douglas, onde é que eu mando a discursiva? Você pode mandar no meu privado, ou você pode mandar por e-mail, está lá na descrição do nosso grupo, certo? Seguindo as seguintes observações. Usar a folha padrão para escrever seu texto, porque não vai adiantar você estar escrevendo na folha de caderno, certo? Não escrever menos de 20 linhas, não vai ser interessante você escrever menos de 20 linhas, mesmo que você esteja enchendo linguiça, mesmo que você esteja escrevendo coisas que talvez não tenha importância para o tema, mas mande, que aqui a gente vai orientando você. Pesquisar e estudar o tema antes de produzir, bem como fazer anotações pertinentes sobre o tema. Não use a primeira pessoa na redação, como a gente estava vendo. E tente construir 3 parágrafos, sempre sendo orientado pelo enunciado da questão, certo? Tenta manter a pegada de 3. Porque você pode fazer a apresentação do assunto, depois você pode, os outros 2, né, tocar naquilo que a banca está pedindo. Ou de imediato já tocar no que a banca está pedindo, e depois você fazer aquela mini solução, contudo que você consiga trazer as 20 linhas. Nós não temos uma estrutura para isso, tá bom? A gente não tem estrutura para isso. Então, por isso que eu sempre oriento. Seja flex, vá. Tá dando certo, vá. Se alguma coisa não estiver dando certo, eu vou te orientar para que a gente possa chegar ao nível de excelência, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui. Quem não me seguiu ainda, tá lá. Tá lá, Douglas Teobaldo. Então, o tema somos nós que vamos escolher, é? Não, o tema já está aqui já. A gente vai utilizar a mesma situação hipotética. Ah, o mesmo tema. Tá. Só que vocês vão utilizar o enunciado 1 e vão utilizar o enunciado, cadê? O 1 e o 3. Aqui com vocês. Tá. Certo? Então, dos 5 enunciados que eu trouxe, eu produzi 3 e estou deixando 2 para vocês. Tá. Esse material está lá, né? Eu dei uma olhada, mas ainda não consegui. Vou dar uma disponibilizada agora. Vou dar uma disponibilizada, vou colocar lá na sala de aula, né? Viu?
Tá. Gente, e aí, alguma dúvida? Vou finalizar aqui, então vamos embora. Próxima aula, quarta-feira, tá? Próxima aula a gente vai estar vendo a parte de gramática, trazer os assuntos que são mais pertinentes na banca IBFC. Então vamos com o Dodô Pressão, que aqui é garantia de sucesso.